pediu para eu falar um pouquinho do cenário internacional e fazer essa ligação com o cenário brasileiro, né? Perfeito. Essas conversões, na verdade, deixa eu fazer uma divisão primeiro, porque uma coisa, aqui no Brasil a gente mistura um pouco, né? O carro original de fábrica, elétrico, e o carro faz esse paralelo, legal. Convertido, é uma coisa completamente diferente. Hoje, se você comparar preço, o carro convertido é muito mais barato. E a gente defende que as pessoas tenham o direito de fazer isso, né? Então, existe essa diferença, apesar de a gente estar, né, todos misturados nos mesmos grupos aí, mas a gente separa isso na hora, né, de falar de carro elétrico, porque realmente é uma forma diferente de falar, porque funciona com equipamentos diferentes, são estruturas completamente diferentes, com baterias também de pacotes com menores um pouco ou maiores, depende. Você consegue dimensionar para a sua região. Por exemplo, se você pegar a média brasileira de 50 quilômetros por dia, esse é um carro relativamente barato para converter, não é muito caro. Mas é lógico que tem lugares que tem mais morro, tem lugares que são mais planos, então isso tudo faz diferença. E isso a gente ensina no curso, como você dimensionar para a sua região. Por quê? Porque hoje o mais caro é bateria. Então você consegue fazer com que o seu projeto fique um pouco mais barato. Ô Roberto, assim, eu vou pegar um pouco das perguntas que às vezes pipocam aqui, que são instigantes. O Eric perguntou aqui, ó, mais barato quanto percentualmente? Entre o carro original e o carro convertido, né? Original elétrico e convertido. Ó, você tem carros aí de 100 quilômetros de fábrica, você vai pagar mais de 100 mil reais. Tá? Esse carro de 100 mil reais, você consegue fazer no mesmo nível de potência, de autonomia e tudo, pela metade do preço. Excelente. Tá. Excelente. Talvez isso se torne um impeditivo maior, se as montadoras enxergam isso, para homologar essas conversões, não? Olha, não acredito, não. Não aconteceu em lugar nenhum do mundo. Vai ser muito ruim para o Brasil se acontecer aqui. Entendi. E outra coisa, as grandes montadoras não estão preocupadas com isso, eles estão preocupados que eles vão quebrar. A grande montadora tem estruturas muito grandes para fazer carro elétrico. Você pode ver que a Tesla é 1/10 do tamanho da Chevrolet e ela já tem um valor maior do que a Chevrolet e a Ford juntas. Então, na tua visão, o peso não precisa ter tanto peso, ter tanta robustez em termos de tamanho para fazer carro elétrico. É uma tartaruga desnutrida, né? Ele tem um casco grande demais e não vai conseguir carregar isso. Imagina se eu chegar para você hoje, um investidor de uma empresa dessa, e falar para você, olha, a partir de amanhã nós vamos ter que fazer carro elétrico. Só que esses prédios todos que a gente tem não servem para nada. Tá? 1/10 deles já dá para a gente fazer o tanto de carro que a gente pode fazer. É complicado. Né? E toda a estrutura que eles têm de fundição, de fabricação de peças e tudo que envolve, né, a fabricação de um veículo a combustão interna não vai existir mais. Então, é bastante complicado para ele. Essa mudança, para você ter uma ideia, a Volkswagen, né, do ano retrasado, já falou que ia investir 50 bilhões de dólares para fazer essa mudança. Eles falam que é investimento em veículos elétricos, mas, na verdade, investimento na fábrica para fazer essa mudança. A Toyota vem fazendo isso desde 97. E aí, talvez não se faça necessário você ter tantas fábricas espalhadas ao redor do mundo, correto? Não tem dúvida nenhuma. Imagina que no futuro, com os carros autônomos, veículos autônomos, imagina uma família normal americana, uma família média americana tem 3 carros por família. Né? Então, o que vai acontecer? Com o veículo autônomo que anda sozinho, ele vai te levar no trabalho, volta, pega sua esposa, leva ela no trabalho, volta, pega teu filho, leva na escola e ainda vai buscar mais outra pessoa em outro lugar. Quer dizer, hoje o teu carro fica 97% do tempo parado. Esse carro não vai parar. Ele vai fazer a vez de vários carros. Sim. Entendeu? Então, você não vai precisar fabricar tantos carros para ter na rua. Na verdade, você não vai precisar ter posse do carro também, né?
você não vai precisar ter carta. Olha só como mudam as coisas. Carteira de motorista vai acabar. Né? A propriedade do veículo vai acabar. Vai ter uma empresa que vai alugar por um preço tão baixo que não compensa. Hoje já acontece em Nova York. Né? Vou contar uma historinha rápida para não prender muito, porque tem muitas coisas para falar. Em Nova York, teve um problema que a Uber começou a reclamar que estava perdendo, os taxistas começaram a reclamar que estavam perdendo para a Uber, né? E estava caindo o movimento deles, começaram a assustar com o movimento Uber, que foi de 0 a 30 mil carros em 2 anos. Então, eles começaram a assustar com isso e começaram a reclamar com a prefeitura para acabar com os Ubers. E aconteceu a mesma coisa de lá, que aconteceu aqui, aconteceu lá, começaram a quebrar carros e tudo isso. E o que aconteceu? A prefeitura lá falou, então tá bom, vamos fazer um estudo de o que está acontecendo, né, para vocês, se realmente vocês estão perdendo. Quando eles fizeram o estudo, descobriram que os motoristas de táxi estavam levando o mesmo dinheiro para casa. Né, e mesmo com aquela quantidade toda de Uber. Então, pô, peraí, vocês estão levando o mesmo dinheiro para casa, está reclamando do quê? Aí os taxistas ficaram quietos. Aí ele falou, mas a gente quer entender isso aí, o que está acontecendo. Que fenômeno é esse, né? Foram nas ciclovias, perguntaram para os administradores, falaram, não, continua o mesmo movimento, está tudo direitinho. Foram no transporte público. O transporte público falou, não, continua o mesmo movimento, está tudo a mesma coisa. Não, mas peraí, de onde que veio esse movimento todo, né? E começaram a fazer pesquisas com as pessoas que usavam, ou estavam começando a usar o Uber. O que aconteceu? As pessoas que tinham carro fizeram conta. Começaram a fazer as contas. Gasolina, depreciação do carro, mais a manutenção. Eles perceberam que valia muito mais a pena pagar o Uber. Você sabe quanto custa um dia estacionado em Nova York? $70. Converter isso por real, somente usando 5, imagina. Só usando R$5, né? Porque para todo dia lá, mas eu pagava $70 para estacionar lá. Se for ele, talvez pague metade do preço. Mesmo assim, é muito dinheiro. Então, descobriu que as pessoas estavam vendendo os carros e andando de Uber. Agora, tem uma coisa mais importante ainda que eles falaram, e foi unânime. Ele falou, você sabe por que eu decidi, o que me fez decidir mesmo? Eu posso beber na sexta-feira. Posso beber e posso voltar para casa sem tomar uma multa, sem ser preso. Entendi. Eu tenho 2 perguntas aqui, vamos usando as perguntas, eu acho que fica mais legal. Eu tinha pensado por final, mas a dinâmica é mais gostosa até. Não tem problema, não, é live assim. O Eric colocou aqui, ó, mas a conversão serviria apenas para tornar o carro para uso urbano, rodar uns 100 quilômetros com uma carga de baterias? Ou seja, a conversão seria eminentemente para ser um carro urbano? Essa foi a pergunta dele. Isso é um preconceito que se tem com o carro elétrico, né? Que ele é limitado, né? Em termos de potência, em termos de bateria. Pelo contrário, o carro elétrico não tem limite nenhum. Hoje, vou dar um exemplo para você do Tesla. O Tesla é um carro caro, né? Tem que ver também, né? O valor, né? De acordo com o que o carro te dá. Mas ele tem 400 quilômetros de autonomia, pode chegar a mais, e ele consegue, vou fazer uma comparação, a Bugatti custa $3 milhões, uma Bugatti top de linha, $3 milhões. E tem o Tesla Super, que foi desenvolvido para ser um carro fora do comum mesmo. Ele custa $250 mil, ele ganha em velocidade da Bugatti. Tá, então, o que limita o veículo elétrico é o dinheiro. E se a gente... Tem outra aqui, depois eu vou avançar aqui nesses nossos tópicos. O Cícero Lima colocou assim, as montadoras têm até 2030 para fabricar carros elétricos? Não, na verdade, não é que eles têm até 2030 para fabricar carros elétricos. Algumas montadoras decidiram que a partir de 2030 só fabricam carros elétricos. Algumas cidades, principalmente na Europa, decidiram que a partir de 2030, tem algumas que até 2025, se não me engano, não entra mais carro elétrico dentro das grandes cidades. Dentro das grandes cidades. Então, essas são mudanças importantes. E quem falou isso não foi uma empresa pequena, foi Toyota, BMW e Volkswagen. Roberto, partindo desse ponto, desse boom da eletrificação no mundo, eu acho, no meu ponto de vista, muito levado pela questão de emissão de poluentes, né? Mais precisamente o uso do diesel para carro passeio, que é muito comum na Europa.
Ninguém vai fabricar carro exclusivo para o Brasil. O que é que você acha desse panorama da eletrificação, essa velocidade de chegada da eletrificação no nosso país? Deverá acompanhar essa da Europa ou vai ser mais lento? O que é que você diz? Eu tentei fazer esse trabalho assim forte quando eu estava lá, porque nós sempre tivemos esse problema, né? Toda a tecnologia que sai nos Estados Unidos nem aparecia aqui até que, de repente, alguém trouxesse de lá, né? Agora, com a internet, a gente conseguiu diminuir esse tempo. Nós tivemos eventos como injeção eletrônica e ignição eletrônica, que demoraram 40 anos para chegar no Brasil, para começar a equipar os carros brasileiros. Então, hoje nós conseguimos 10 anos de diferença só. É muito pouco se você comparar. Agora, entenda uma coisa, o Brasil, dificilmente eu erro nesse prognóstico, tá? O Brasil vai ser o primeiro lugar em tecnologia para veículos elétricos do mundo. Eu garanto para vocês. Por quê? Repete para a gente guardar esse seu prognóstico. Repete aí, o Brasil vai ser o primeiro lugar em tecnologia para veículos elétricos. Por que isso? Porque o Brasil já começou a investir em tecnologia, em parcerias com o mundo inteiro, no grafeno. E nós somos detentores da maioria do grafeno do mundo. Tá? A gente só vende grafeno em natura se a gente for bobo. Entendi. Nós temos que vender tecnologia. Tecnologia. E tem o nióbio também. Nós temos muito nióbio, né, comparado às maiores nações do mundo aí, em termos de nióbio. E ninguém bate a gente em tecnologia nessa área também. Entendeu? Então, nós vamos ter 2 materiais que são primordiais para isso. E garanto para vocês, eu morei lá fora há 15 anos. Eu posso garantir que a criatividade brasileira ninguém tem. Entendi. Então, muito bem fora. Pra você ter uma ideia, as 2 universidades, a Universidade de Maryland e a Universidade de Baltimore, são dirigidas por brasileiros. Entendi. Então, na tua visão, vai haver uma aceleração, até por conta dessa disponibilidade de matéria-prima para desenvolvimento de bateria. O gargalo hoje do veículo elétrico só não se converte todos os veículos elétricos para bateria. A bateria ainda é cara, né? Mas está caindo muito rápido. Hoje, imagina, quando eu comecei a mexer com o veículo elétrico, 1 kWh de bateria custava $1.200. Hoje custa 200. E é uma tendência de cair mais, né? Sim, as baterias que estão aí, em 2, 3 anos, vão estar obsoletas. Você vai estar comprando ela por preço qualquer, porque já tem muita bateria nova no mercado. A bateria de grafeno, por exemplo, ela já está pronta. Já vende a bateria de grafeno no eBay. Se você colocar lá e coloca lá bateria de grafeno, você vai ver que tem. Só que eles estão fazendo baterias pequenas ainda para carrinhos de controle remoto, essas coisas. Entendi. São mais caras, porque a tecnologia é mais complicada. Mas para a tecnologia... um nível de carro para uso elétrico ainda fica muito caro, né? Ainda é muito caro, mas já estão começando, viu? Já estão começando. O cobalto está deixando de ser um material que entra em bateria, né? Já tem materiais orgânicos aí melhor do que ele. Entendi. E tem o homem que conseguiu fazer com que a bateria de lítio realmente funcionasse, ele já tem uma novidade aí, e parece que uma bateria orgânica é fantástica. Entendi. E me fala uma coisa, mudando um pouco de tópico, mas antes eu vou só pegar 2 perguntas aqui para passar para você e a gente muda para o próximo tópico aqui. Que o tema é tão instigante que a hora passa rápida, viu? Eu estou vendo aqui o nosso tempo, a hora passa rápida. É complicado. Mas dá uma saudação ao senhor Pedro Paulo, que está aqui nos prestigiando, presidente do Sindirepa. Dê uma boa noite para o povo, Pedro. Pode abrir o microfone e dar uma boa noite. Olá, pessoal. Boa noite. Obrigado, Roberto, Edmilson, porque você está brindando a nossa reparação, tá, com um assunto tão atual e tão necessário. Muito obrigado aí a todos vocês que estão participando e esperamos você em breve aqui, Roberto. Vai ser um prazer conhecê-lo pessoalmente. Ok, bom. Ó, eu tenho aqui uma pergunta do Érico. O pessoal do Sindirepa e todo mundo que faz a mecânica, todo mundo ligado a veículos, tem muita gente preocupada, né? Fala, vai estar chegando veículos elétricos, nós vamos perder o trabalho, nunca mais vamos trabalhar. Né? Então, muitas vezes me faz essa pergunta, né? Se realmente vai chegar tão rápido assim, eu acredito que não.
Isso vai ser gradativo, vai ser devagar, e vai ter uma briga muito grande ainda dos veículos elétricos com fabricantes de combustíveis, né? Começaram a fazer alguma coisa agora para melhorar esses carros a gasolina. O combustível também tem lastro, muito lastro para baixar de preço. Então, eu acho que esse equilíbrio vai durar aí pelo menos 20 anos. Então, 20 anos é tempo suficiente, né, para se preparar, né, Roberto? Tranquilo. Porque é tempo suficiente para se preparar. Eu gostaria que não, mas vai acontecer assim. Eu tenho uma visão que deve avançar muito, principalmente o híbrido. O híbrido, olha, para mim, o papa dos veículos elétricos, né, chama-se Shai Agassi, ele nem está mais no meio, porque ele cometeu um erro que ele mesmo alertou. Qualquer dia, se a gente tiver uma oportunidade, eu vou contar, mas perdão, o que acabou de falar e eu mudei de assunto e acabei... Não, você estava falando... Não, você falou do rapaz que você cometeu um erro, o papa dos veículos elétricos e tal. Chagalhaço. Isso. Na verdade, ele falou que não importa quem desenvolve a tecnologia, importa quem sabe usar, né? Você usar na hora certa. Aí ele dava um exemplo da irrigação, né? A irrigação começou numa universidade antiga lá da Europa, porque um aluno tinha que molhar as plantas dentro da universidade, né, que era uma universidade agrícola, e esse aluno foi esperto, ele pegou e ele não dava tempo dele ficar estudando e molhando todas as plantas dentro da universidade, ele esticou a mangueira e fez uns furos na mangueira, e quando o reitor passou, viu aquilo, expulsou ele da escola, né, porque ele danificou um bem público, né? E só que outra empresa que prestava serviço para essa universidade, que fazia a irrigação do plantio que era em volta da universidade, viu aquilo e usou aquilo no plantio. E aí diminuiu mais de 10 vezes a quantidade de funcionários que ele tinha. Então, não importa você desenvolver a tecnologia, né? Importa você saber usar no lugar certo, né? Perfeito. Ó, tem uma pergunta aqui do Eric que é a seguinte: qual o grande gargalo hoje para fabricar carros elétricos no Brasil? É político ou não temos tecnologia para fabricar as baterias aqui? Um pouco de cada um, né? A política tem, lógico, sempre tem alguma coisa, mas a política, ela se rende à necessidade de obedecer os níveis de carbono, né? De emissão de carbono. Então, não vai ter como, né, fazer alguma coisa. Agora, a questão bateria está sendo resolvida. Hoje mesmo, eu conversei com o professor da Universidade Federal de Santa Catarina e fiquei sabendo que eles estão montando uma fábrica em Florianópolis, ou algum lugar ali perto, de células de bateria. E nós temos uma fábrica já em andamento em Minas Gerais e uma fábrica da BYD em Manaus. Então, BYD fazendo fábrica em Manaus, né? Já fabrica baterias lá. A partir daí, a BYD acelera a produção aqui. A BYD, para quem não sabe, é a maior fábrica de automóveis elétricos do mundo. Ônibus também, né? Ônibus, caminhões. Automóvel em geral, né? Em geral. A bateria dela é melhor do que a da Tesla. Tá respondido aí para o Eric. Tem um aqui do Carlos Torres, antes da gente passar para as tecnologias de eletrificação, que é o próximo tópico aqui, que ele colocou assim: Carlos Torres, as conversões se utilizará de baterias híbridas a hidrogênio? Ele pegou uma tecnologia lá em cima. Vale a pena em termos financeiros, Roberto? É uma Roberto? tecnologia que nós vamos levar para vocês conhecerem aí, tá? Nós temos aqui células e a gente vai fazer elas funcionarem aí na frente de vocês com hidrogênio. Tá? É uma tecnologia possível. Na verdade, tudo que eu falar de tecnologia hoje, qualquer pessoa falar hoje, amanhã pode estar errado, né? Porque estão colocando tanto dinheiro envolvido nisso e tantas coisas estão sendo desenvolvidas que, de repente, um mandrake vai descobrir uma coisa que vai mudar tudo. Então, a gente acredita que o hidrogênio tem um espaço, né? Por quê? Porque o hidrogênio hoje, se você pensar em
capacidade energética, você consegue uma quantidade energética muito maior do que uma bateria de lítio no mesmo espaço. Tá? Então, hoje, nós temos cilindros aqui, para você ter uma ideia, o cilindro de gás natural são 200 a 240 bar de pressão. Isso. O cilindro de hidrogênio, a gente já consegue colocar 800 bar. Então, alta concentração de energia, né? Uma quantidade muito boa de hidrogênio. E o problema ainda é a fabricação também do hidrogênio, mas se comparado com o lítio, não fica muito longe, não. O nível de segurança disso, Rob? O grande lance aí, eu acho que o diferencial é que o carro a hidrogênio é um pouco mais caro, né? E o nível de segurança, tranquilo? Mesma coisa, tranquilo. Não tem perigo nenhum. Ele é muito volátil, né, o hidrogênio. Ele, né, se espalha com muita facilidade. Já que a gente está falando aqui em tecnologia, comenta sobre as possíveis tecnologias em eletrificação, em termos de tração, em termos de uma visão bem rápida de bateria, já que ela vai ter um tópico específico aqui. Comenta sobre as tecnologias usadas na eletrificação. A gente começou em 2005, o primeiro carro que eu converti foi com bateria de chumbo ácido. Hoje não existe mais isso, né? Ninguém faz isso. Então, a tecnologia vem evoluindo com uma velocidade muito grande. Né? O primeiro Tesla tinha 150 km de autonomia, hoje já está com 400. Né? E quando começou a Tesla? 2010. Né? Então, você vê, ela está evoluindo, mas principalmente pela quantidade de investimento. Todas as universidades do mundo estão envolvidas de alguma forma no desenvolvimento de veículos elétricos. Tá? Então, a tecnologia, como eu falei agora há pouco, o que a gente falar hoje, amanhã é outra coisa. Não dá para ter certeza aonde a gente vai chegar. Agora, com certeza, nós vamos ter veículos autônomos, isso já é certo, principalmente com a tecnologia 5G, eles vão ficar muito mais eficientes e imbatíveis. O que vai atrapalhar o veículo, e esse é um problema da transição, o que vai atrapalhar o veículo autônomo é justamente o veículo dirigido por pessoa, né? Porque vai ser um fator complicador. Imagina que os dois veículos se conectem e saibam onde um está, onde o outro vai chegar, e isso em quantidade, né? São 1000 veículos indo para o mesmo lugar e todos sabem exatamente o que o outro vai fazer. Quer dizer, nunca vai ter acidente. O que vai acontecer com as seguradoras de automóveis que ganham milhões hoje? Né? Então, é tudo questão de estudo. Na Europa se faz muito isso, né? Muitos estudos. Então, se vocês pegarem estudos sobre veículos elétricos na Europa, são coisas muito extensas, porque tem muita coisa que vai mudar. Né? Eu costumo dizer nas minhas palestras que, se eu fosse vocês, tirava foto das ruas hoje, para você tentar lembrar como que ela é, porque vai ser muito diferente daqui a 20 anos. Isso se tiver carro andando no chão. Né? Isso você fala com 20 anos, então? 20 anos, eu acredito. Entendi. Até lá vai ter carro a gasolina andando, sim. Já que a gente está falando de tecnologia, vamos pensar um pouquinho do elétrico hoje. Tem alguns que usam motores por roda, outros usam motores com tração única para duas, 4 rodas, dependendo. Na tua visão, o que é mais eficiente? Se você fosse pensar numa adaptação, por exemplo, valeria a pena botar um motor por roda? Isso não vale? O que é melhor? Sem dúvida nenhuma, né? Qualquer projetista tem esse sonho, né? De colocar um motor em cada roda. Porque você consegue um controle de tração perfeito. Né? Você consegue fazer com que essa roda obedeça o que você quer de acordo com a necessidade do veículo. Então, é muito mais fácil você fazer um controle de tração desse veículo. O problema ainda é que nós não temos tecnologia para que esse motor aguente toda a vibração que ele aguenta. Porque ele está ali no pneu direto, né? Só o pneu que segura a vibração, e é muito pouco. Né? Ele sofre muito com a vibração. Tá? Então, eu já trabalhei com isso, já instalei motores assim, e sei que a tecnologia ainda tem que evoluir. A Volvo tentou também, nunca saiu do papel, fizeram um protótipo e tal, mas ficou nisso, porque provavelmente eles descobriram que ia ter esse problema. A Tesla resolveu esse problema colocando 2 diferenciais, né? Um na frente e outro atrás, e controlados.
eu acho que é a melhor solução hoje. Por conta da fixação do conjunto, então. São 2 motores, exatamente. 2 motores, um na frente e um atrás, com 2 diferenciais. E aí você faz o controle de torque e potência distribuída através dos diferenciais para cada roda. Exatamente. Ok. O Eric está fazendo mais uma pergunta aqui, ó. O senhor acredita que se não tivesse atrapalhado João Amaral Gurgel, ele foi longe aí, ó, na década de 1970, hoje estaríamos bem mais desenvolvidos na eletrificação dos veículos? Não acho que foi atrapalhada, não. Simplesmente a gente estava numa época que você tinha que usar um veículo elétrico com bateria de chumbo ácido. Isso não era viável. Não era viável. Duas coisas, vou voltar ao Chayagás, porque agora eu lembrei o que eu ia falar. O Chayagás falou que o carro híbrido é que nem uma sereia. Né? A sereia, quando você procura a mulher, você encontra um peixe. Quando você procura o peixe, você encontra a sereia. Então, o carro híbrido é isso. Ele não resolve o problema, né? E ela é uma transição, na verdade, do carro a combustão para o carro 100% elétrico, né? Ela é só isso. Mas, pegando esse gancho aí do híbrido, nesse país que a gente tem, onde você tem dificuldade de fornecimento de energia, às vezes na própria cidade, né? Você precisa de determinado... Oi. Isso é uma outra coisa que tem que tomar cuidado, porque qual é o problema? Você fica sem energia alguma hora no seu dia? É muito difícil. Não, mas eu falo assim, em termos de disponibilidade de potência suficiente. O que eu quero levar é o seguinte. Você, por exemplo, você vai ter um carro elétrico que seja convertido, ou um carro elétrico que seja comprado de fábrica, e você vai sair daqui de Recife para até Salvador, dá 800 quilômetros. Evidentemente que eu vou ter que carregar na estrada, certo? Uhum. Considerando isso aí, se eu não tiver uma boa disponibilidade de energia na estrada, para que eu possa ter uma carga rápida, isso torna-se inviável, não? Sim, isso é o problema, mas acredite, nos anos 80, a gente tinha o mesmo problema com álcool. Tá? 2004, um pouco antes de eu ir embora dos Estados Unidos, eu fui para a Bahia, não encontrava álcool no caminho. Né? Então, é uma coisa que acontece, é natural, e a estrutura vai ser feita de acordo com a necessidade. Hoje, imagina o seguinte, você tem um supermercado e quer trazer o cliente que interessa para você, que é o cliente que tem dinheiro, né? Que pode comprar um carro desse, é o que gasta mais do seu supermercado. Você não daria R$3 de carga para ele fazer, para ele parar no melhor espaço que você tiver no seu mercado e deixar ele abastecer o carro ali? Entendeu? Você acha que alguém entra no mercado e te dá menos de R$3 de lucro? Entendeu? Você acha que alguém vai parar num posto, numa conveniência e vai te dar menos de R$3 de lucro? Então, vale muito a pena. Por isso que está saindo abastecimento em todo... Se você olha São José dos Campos, até me assustei. São José dos Campos, minha cidade, tem lugares para abastecer em todo quanto é lugar. Só não tinha no Parque Tecnológico, mas vamos colocar agora. Vocês vão botar lá, instalar um... por acaso, no Parque Tecnológico não tinha. Com licença. Mas não, com licença. Pode falar. Eu queria fazer uma pergunta também nessa linha. Porque a Pode questão fazer, não é... A questão para mim aqui não é a distribuição. A distribuição é o simples, tá? Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma que vamos conseguir fazer isso. Agora a gente está no momento, né, de necessidade de recuperação da economia. E nosso potencial de geração de energia, né, se a gente crescer o que precisa nesse país, crescer a taxa de 5% ao ano, que é minimamente o que a gente precisa, a rede de geração colapsa. A distribuição não é o problema. Meu problema é a geração. E o que é que a gente faz hoje? Nós queimamos óleo diesel, né, ou gás natural em termoelétricas. A gente tem aqui pertinho de Recife, em Igaraçu, a gente tem uma usina, né, que tem motores de 18 litros, né, de deslocamento volumétrico, né, que consomem, em média, aí perto de 100 litros
de diesel por hora de trabalho. E são 600 motores. Dão 60 mil litros de diesel hora de funcionamento do parque industrial. Então, eu concordo com a eletrificação. Acho que isso aí é um caminho sem volta, né? Brigar com isso de uma estupidez que eu não me atrevo, né? Mas eu questiono muito essa questão da geração da energia, certo? Para poder abastecer, porque eu tenho a demanda necessária para gerar emprego, né? Eu precisar gerar esses empregos novos, e além disso, a gente está falando de uma eletrificação que é um consumo adicional. E aí, como fica isso? Como vocês enxergam isso? É a minha preocupação. Obrigado. Nada, Raimundo. Prazer em ter sua pergunta. Roberto. Obrigado pela pergunta, Raimundo. Então, isso é um pensamento que é geral, né? Tem muita gente que pensa assim, mas pensa da seguinte forma. Hoje, a questão da energia fotovoltaica está crescendo demais. Está até exagerado. Se você ver, tem gente vendendo mais do que gente comprando até. Né? Isso não é ruim, né? O mercado vai voltar a crescer e, com certeza, todo mundo vai poder ter um painel desse em cima do telhado e vai ser muito bom. Agora, a energia fotovoltaica, ela funciona durante o dia. Né? A energia eólica só funciona quando tem vento. Né? Então, qual é o problema hoje? Nós temos horário de pico. Durante o dia, você não tem problema de energia. Você não vai ver esses motores sendo ligados durante o dia. O problema é à noite. Agora, imagina se a gente conseguir, e isso é responsabilidade de quem fabrica os abastecedores. Imagina se a gente conseguir fazer com que, em toda a cidade, você seja obrigado, parou o carro, pluga ele na tomada, e eu consiga gerenciar essa carga. Eu vou ter um gigantesco banco de baterias para trabalhar a meu favor. Então, eu posso abastecer esse carro quando tiver energia excedente e usar essa energia quando tiver no horário de pico faltando energia. Então, ao contrário do que se pensa, o veículo elétrico não vai ser um problema, vai ser a solução do problema. Porque na Europa, o que eles fizeram? E você deve ter ouvido essa notícia, o Elon Musk teve que montar um grande banco de baterias, se não me engano, para a Suécia ou Suíça, para resolver esse problema, porque eles tinham um excedente de energia até um certo horário, depois não tinha energia nenhuma durante a noite. Então, foi resolvido dessa forma. E eu acho que os veículos elétricos vão resolver isso no Brasil também, dessa forma. Primeiro que o nosso problema energético é muito menor do que em outros lugares. Nos Estados Unidos, por exemplo, é quase tudo movido a diesel, né, o carvão. Aqui é muito menos. Ok. Passar aqui para um novo tópico, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, abrir o microfone, como o Raimundo fez, pode fazer, pessoal. Professor? Pois não. Em relação a essa... É o Henrique que está falando. Certo. Em relação a essa questão da energia para poder abastecer esses veículos elétricos, o colega realmente levantou um tema polêmico aí, que é essa questão da energia necessária para suprir esses veículos. E essa questão da geração de energia através de painéis solares, a gente está tendo um problema muito grande no Brasil, porque as distribuidoras de energia, elas estão querendo embaçar, complicar a vida dos geradores, da geração distribuída, porque estão querendo que se pague por essa energia injetada na rede. Então, a gente está em desenvolvimento ainda nesse setor no nosso país, e nós já vemos aí uma dificuldade grande por parte das distribuidoras, querendo, junto à ANEEL, dificultar isso e barrar esse setor. Então, se realmente avançar essa questão aí do desenvolvimento do veículo elétrico no Brasil, isso é algo a se pensar, porque realmente a gente vai ter um aumento considerado da carga elétrica desse novo equipamento que vai entrar. Era um veículo que a gente tinha que era combustão, e agora vamos passar a usar energia para poder rodar nesse veículo, né? Hoje, 5% das pessoas nos Estados Unidos, viu, hein, que tem carro elétrico, tem painel solar. Né? Sim. Esse número já deve ter mudado, né? Já faz mais de ano que eu ouvi falar isso. Então, com certeza, a ideia de todo mundo que compra um veículo elétrico é se tornar autossuficiente. E para se tornar autossuficiente, ele tem que gerar a sua própria energia. E para gerar a sua própria energia com painel solar, ele tem que guardar durante o dia, né, e usar durante a noite. Imagina hoje um veículo
volto a falar do Tesla de novo, porque a gente tem base pra, né, de números. Um Tesla tem 85 quilowatts de energia. Uma casa média brasileira usa por dia 5 quilowatts. São 16 casas que o Tesla pode manter. Ou seja, o carro pode se tornar um fornecedor noturno. Exatamente. Perfeito. A questão também é das baterias, né? Sim. Sim. Não, mas já está sendo resolvido, né? Bom, vamos avançar um pouco aqui, que o tempo ele passa rápido. Eu vou pegar um novo tópico aqui, que é o seguinte. A questão da viabilidade da eletrificação de veículos pesados. A gente tem aqui algumas pessoas, né, que se inscreveram, que também lidam com a parte de veículos pesados, né? Hoje, a matriz é o diesel. Qual a viabilidade efetiva disso, Roberto, em termos de caminhão com tração elétrica? Hoje, considerando inclusive o uso em estrada, considerando o nosso país, o nosso cenário. Nos Estados Unidos, hoje, já tem muitos caminhões andando. A própria Tesla já tem o caminhão deles lá. O que acontece é que tem muitas empresas no Brasil, empresas que 200, 300, 500 caminhões, e eles têm trabalhos com empresas que têm que demonstrar, ou têm que, através de números, a sua preocupação com o meio ambiente. Eu estou fazendo um projeto de um caminhão híbrido para uma empresa, onde esse caminhão desce carregando as baterias, né, usando o freio regenerativo, e sobe usando essa energia. E por que eles estão fazendo isso? Porque as empresas exigem que eles tenham inovações periodicamente, né? Então, começou com uma câmera que vê quando o motorista está com sono, passaram para um controle de velocidade específico deles lá, e depois colocaram telas atrás, né, tela de televisão atrás do caminhão, para que o motorista que estivesse atrás pudesse ver a frente desse caminhão numa ultrapassagem, facilitava muito. E essa, com certeza, vai ser mais uma mudança que algumas empresas vão usar aí para poder se adequar, né, a essa necessidade. Entendi. E tem algumas coisas ainda em relação ao tópico anterior, o pessoal colocou aqui, ó, até umas afirmativas, né, e o Raimundo, né, ele trouxe outra contribuição. Mas há um problema para a geração de energia para quem mora em edifícios. Ele colocou esse ponto, né? Essa questão da carga em edifícios e a dificuldade de gerar essa energia. Sim, mas há algum tipo de solução para isso? É minoria. Fora isso, a gente tem plantas eu mesmo visitei aqui em Santa Catarina, há pouco tempo atrás, uma quantidade de painel solar numa fazenda que eu nunca imaginei ver no Brasil, né? E a gente já vê energia eólica também. Então, isso, hoje tem paz de energia eólica que mantém uma cidade. Então, e nós temos vento à vontade, principalmente na região de vocês, né? Entendi. Alguns colegas estão levantando aqui a questão dos custos do painel solar. O Cícero Lima, ele coloca aqui que 400 watts vai custar em torno de 400 watts, né? Custaria algo em torno de R$33 mil no país. Algumas coisas que estão sendo colocadas aqui. Ele fala da questão do custo. Não é tudo isso, não. 400 watts? Ele está falando 400 watts, R$33 mil. Bom, eu não sou especialista nisso. Também não me arrisco a questionar. Eu acho que você trabalha no segmento, né, Cícero? Eu já vi painel 250 watts, não custa tudo isso, de jeito nenhum. Bom, mas, Roberto, falando nessa questão de potência, carga do carro, me veio aqui o seguinte: quantos quilowatts, em média, você precisa disponibilizar para dar uma carga num tempo razoável para um carro? Seja ele convertido, seja ele original de fábrica. Então, nós temos vários modelos de abastecimento, né, de abastecedor. Né? Tem o fase 1, 2, 3, até o fase 6 já. Né? Desde o fase 1, que é um que já vem com veículo de fábrica, você abastece na sua casa, numa tomada... É a tomada comum. Tomada comum. E aí demora 8 horas para abastecer um veículo médio. E temos o modelo
fase 5, fase 6, que abastece um Tesla em menos de meia hora, 20 minutos. 400 quando a gente fala assim de demanda de potência, demanda de energia, né? Vamos falar demanda de energia, quilowatt-hora. Esse hoje, fase 6, ele demanda quanto? Então, teria que fazer um cálculo aqui rápido, mas você teria que ter realmente uma instalação industrial aí para né, acima de 480 volts aí para poder manter ele. Ok, basicamente você tem que ter uma derivação de uma subestação. Sim. Tem um transformador derivado do 13.8, que rebaixava para 380, 440, dependendo do Brasil, você tem um transformador próprio para ele à parte. Exatamente. Não é uma coisa difícil de fazer para quem é especialista, né? Mas, numa média, uma coisa mais simples, quantos quilowatts demandaria? Você pode, por exemplo, um fase 2, fase 2 ainda dá. Um fase 2 que a gente vai instalar lá agora, ele precisa de uma linha trifásica, e aí não dá para você colocar na tua casa. Você precisa... Aliás, dá para você colocar, mas você tem que mudar. Trifásico. Eu posso colocar um trifásico lá. Entendi. Então, isso demanda um 2, só uma linha trifásica e... Aí você consegue um abastecimento aí total de um carro médio em menos de 4 horas, 3 horas. O que já é mas, bem essa não é uma preocupação para quem tem carro elétrico, porque normalmente o carro elétrico dá para você andar o dia todo com a bateria dele e depois você abastece enquanto estiver dormindo. Então, quando você acordar de manhã, já está abastecido. E pode usar, então, um fase 1 tranquilo. Tranquilo. A não ser que você tenha demanda muito maior que isso, né? Então, entendi. Você usa o carro muito mais do que o normal. Então, aí é outra conversa. Entendi. Me dá e para os colegas aqui, uma visão geral do que é converter um carro. O que é necessário, o que é que se faz para converter, que componentes você tem que instalar no carro convertido. Eu vou falar rapidinho do carro que nós fizemos aqui, né? Eu comprei um Palio com motor fundido para a escola e para não ter que pôr a mão, falei com o irmão meu, falei, você não quer desmontar esse carro todo para mim? Fica com as peças para você? Eu paguei R$ 1.500 nesse carro, com motor ruim, e ele vendeu as peças e deu R$ 1.800 de peça. Então, quer dizer, você consegue hoje converter, conseguir um carro de forma gratuita para você, né? Ou quase isso, né? Precisa dar um pouco de sorte, mas quase isso, sem gastar para ter esse carro, né? Tem muito carro velho aí, em bom estado, e está saindo barato, né? A conversão, você tira motor, escapamento, tudo aquilo que você não vai usar mais, que é da parte de combustão, né? Tanque de gasolina e alguns computadores também, então sai muito peso dele. No curso a gente ensina você a dimensionar isso, porque você vai ter que resolver o problema da falta de peso dele, porque o carro ele é projetado para trabalhar numa altura de suspensão, porque ele tem um peso em cima dele. Quando diminui muito o peso, ele fica mais alto e perde estabilidade. Então, a gente ensina a resolver esse problema também, né? E aí, normalmente, a gente mantém o câmbio para poder usar um motor elétrico menor, a gente mantém o câmbio e instala, tenta dividir, né? Instala as baterias na parte de trás, o motor já está na frente, já mantém um pouco de peso. Se precisar, você coloca uma parte das baterias na frente e uma parte atrás, né? Alguns motores requerem refrigeração, alguns a líquido, às vezes alguns com ar, né? Enfim, não é uma coisa muito complexa de fazer. É simples, o mais difícil é você dimensionar isso, saber exatamente o que você precisa para atingir o objetivo que você tem em termos de velocidade, de autonomia, né? Essa é a parte mais complexa. Então, vamos pegar aqui componente a componente, só para você dar uma geral para mim e para os colegas. Motor, que é o motor e bateria, vamos botar assim, o conjunto de bateria mais o motor, a tração ali, é o coração. Falando de motor, que tecnologia mais interessante usar num carro convertido? E me fala também das tecnologias que são usadas nos carros elétricos comercialmente, em termos de motor. Hoje, o que se usa é o
motor trifásico com ímã permanente. Esse é o top que a gente tem. Tem alguns de desenvolvimento, algumas coisas aí saindo, mas, a princípio, os motores trifásicos. Trifásicos. Uhum. A ímã permanente. Ele é mais barato, mas ele, além de consumir mais, ele tem menos potência. Entendi. Isso tanto para conversão, como também para carros de linha, montadora. Sim, só sai com trifásico. Entendi. E em termos de nível de tensão, hoje, fala da conversão, mas também fala dos comerciais. Que níveis de tensão se atinge hoje? Então, hoje você tem desde 48 volts, que é o mínimo que a gente, né, define, que nem na escola a gente tem um carro a 48 volts, com 10 cavalos de potência só e anda, né? Mas tem, por exemplo, o Tesla que anda com 600 volts. Né? O que tem que se entender é que a voltagem está ligada à velocidade final que ele vai atingir e a amperagem está muito ligada à autonomia e à potência do veículo. Tá? Então, quanto maior a amperagem, mais forte é esse carro, quanto maior a voltagem, mais veloz ele é. Entendi. Então, há essa relação de equivalência dessas grandezas elétricas com esses dois desempenhos. Exatamente. Tensão, velocidade final, corrente, tem a ver com desempenho, com torque. Isso. Fazendo para os colegas aí da área de reparação automotiva, né, da área do combustível fóssil, é como se a gente estivesse falando que, né, potência do motor a combustão vai te dar a velocidade final e o torque vai te dar a força de arrancada. É mais ou menos fazendo essa similaridade aí, não é isso? Isso. Perfeito, perfeito. E controlar esse motor. Pode falar, Josué. Não, era isso mesmo que eu ia perguntar, sobre o controle. Mas pode perguntar. Era isso Mas mesmo. faça a pergunta, participe, por favor. Faça a pergunta. Então, quais são... Hoje existe vários modelos ou existe um específico controlador de tensão, né, para fazer esse controle? Tem outros recursos mecânicos ou ele só é eletrônico, né, à medida que vai? Como é essa relação desse controle aí, né? Você pode adaptar, fazer várias formas, né? Eu já vi alguns modelos. Eu queria entender como é que funciona esse controle. Eu considero que depois da bateria, o que realmente causou essa mudança, né, essa possibilidade toda, foi realmente os controladores, né, como essa energia é controlada. Né? Antes esse controle era feito com dissipadores e hoje não, hoje ela é feito com pulso, né, e com muito mais eficiência. A diferença é que com os motores monofásicos, você usa um controlador. Ele controla o monofásico e joga o monofásico na bateria com os níveis que você precisa. O que controla isso é um acelerador que, em geral, é um potenciômetro, que joga de 0 a 5 ohms. Aí, essa de 0 a 5 é a faixa que ele trabalha para indicar a velocidade mínima e a velocidade máxima. Os carros com motor trifásico já usam inversores. Os inversores pegam a tensão da bateria monofásica, né, que é a bateria monofásica, e transforma em trifásico e controla esses pulsos para que esse motor funcione. Entendeu? Então, o monofásico usa o controlador e o trifásico usa o inversor. Agora, tem muitas marcas, talvez mais de 1000 marcas aí diferentes, né? Enfim, todas muito boas, e hoje você já consegue entrar no sistema, mudar características, você consegue melhorar a potência, diminuir a velocidade final, você sempre perde alguma coisa e você muda outra, mas você consegue fazer um carro que anda numa cidade com mais montanhas, com mais morro, ter mais força, e uma cidade como Brasília, por exemplo, mais plana, tem mais velocidade final. Você consegue fazer isso simplesmente mudando a configuração dos controladores. Entendi. Ou inversores. Né? Ok, então, continuando nessa linha dos componentes aí, né? Você falou dos motores,
se falou dos inversores e também dos conversores, pegando a parte em si do carro convertido, além do motor, inversor e, evidentemente, bateria, que daqui a pouco a gente comenta sobre ela, o que é que mais eu preciso para fazer essa conversão? O acelerador e o controle de carga, né? Aí você vai precisar de um carregador também, que, na verdade, o que se pensa é que o carregador é aquele que está lá na rua, né? Que você encaixa no teu carro, mas não é. O carregador está dentro do seu carro, que lá é um dispenser que vai fornecer a energia necessária para o seu carregador funcionar. Então, ele é só a tomada, vamos botar assim. É uma tomada que vai controlar, né, a carga que está te entregando e, principalmente, ela tem que entender quando esse carro já está carregado, né, e parar de carregar, para não estragar as baterias. Então, ele tem uma comunicação com o BMS. O BMS é um equipamento que faz a leitura e o balanceamento. Ele não faz exatamente o balanceamento, mas ele carrega todas as células no mesmo nível e descarrega ela no mesmo nível para manter o balanceamento que é feito antes de montar essa bateria, né? Entendi. Eu tenho uma pergunta aqui do nosso amigo Ailton. Ele colocou: tem possibilidade desse veículo se autocarregar? Já temos tecnologia para isso? Eu acredito que seja mais voltado a modelo de linha, né? A pergunta. Na verdade, não existe a possibilidade, né, de autocarregar. A única coisa que você pode fazer é usar um freio regenerativo. Quando você está freando, a primeira coisa que funciona é o freio regenerativo. Antes de encostar as pastilhas, ou no caso de carro com lona, ou encostar a lona, ele já está freando, porque o motor, quando ele está gerando energia, ele fica mais pesado e ele segura o carro. Então, essa é a única forma. Colocar alternador na roda, que a gente já viu aí, não funciona nada. Eu costumo dizer que tem um cara que é muito esperto, apesar de a gente às vezes não achar, mas tem um cara que é muito esperto, é Deus. Ele nunca ia dar o poder da gente gerar energia do nada, né? É verdade. Não consegue. Ou seja, você pode até fazer o carro carregar a si próprio, mas parece que você vai fazer uso de um motor a combustão, né? Ele tá tem algumas alternativas que são assim, não é isso? Você tem o motor a combustão que ele não faz tração. Ele basicamente só carrega. Você compara com um carro, com uma bicicleta. A bicicleta anda sem gasolina, né? Isso. Mas deixa de comer, você vai ver se anda com ela. Eu acho que um colega levantou a mão, eu passo a palavra para ele, se ele quiser abrir o microfone. Foi muito rápido, eu não vi quem foi. Mas, por favor, pode falar. Fala, Paulo. A questão do freio regenerativo, né? O primeiro carro que chegou no Brasil foi um Porsche. Ele veio com 4 motores, um em cada roda. Ao momento que o carro desacelerasse, esses motores geravam energia automaticamente para o veículo, sem ter que ligar ele na tomada. Essa tecnologia foi tirada da Tesla, né, que foi um dos primeiros carros até esses motores regenerativos. Hoje já tem um motor, acho que, se eu não me engano, é a 3ª geração da Tesla, que está sendo lançado nos Estados Unidos, que na hora que você tira o pé do acelerador, o próprio motor ele recarrega a bateria. Não, na verdade, essa tecnologia desde o primeiro Tesla já tem, né? E ela é mais antiga do que o Tesla até. É que, na verdade, o que faz regenerar, o motor sempre gerou energia, né? Você sempre teve energia gerada pelos motores. O que faz gerar é o inversor ou o controlador, é ele que faz essa administração de cargas, né? No Tesla, por exemplo, você pode escolher, ou você regenera energia pisando no freio, ou regenera soltando o acelerador. Eu dirigi o Tesla e eu experimentei as duas formas. Eu confesso para você que eu odiei tirar o pé e esse carro frear, né? Ficou muito estranho. Porque então, ele dá uma brecada muito pesada, né, Roberto? Porque o motor é potente, né? Isso. Você imagina você numa viagem de 4 horas ter que manter o pé no acelerador o tempo todo, né? É meio estranho. Eu preferi com o freio regenerativo mesmo, no pedal de freio. Entendi. Mas existe. Nós temos controladores aqui na escola, a gente vai estar levando para apresentar para vocês aí, os controladores com freio regenerativo. E outra pergunta é a questão da homologação do Detran. Como é que funciona? Porque no Brasil aqui tem uma rejeição muito grande.
São Paulo parece que foi um dos primeiros estados a aceitar a homologação, mas os outros estados têm uma rejeição por causa das montadoras, né? Porque tira a venda delas. O Roberto até comentou. Trabalha com carro elétrico, se não me engano, no Paulo Weekend, mais de 15 anos. Fica rodando em Contagem com uma empresa terceirizada e não lança o bendito carro, né? E lá fora tem carro elétrico de montão. Mas aquele foi um projeto da Itaipu, né? Foz do Iguaçu, né? Itaipu. Itaipu é 100% elétrico, todos os veículos. Então, mas aí eles andavam só dentro da usina, não é? Fora. Então, mas sabe o que acontece? Qualquer estado dá para fazer, tá? Se o cara falar, não pode fazer, então você não vai poder fazer protótipo nenhum mais, né? Não pode aceitar nenhum protótipo mais. Qual a diferença de um carro elétrico para um protótipo, um carro a gás, por exemplo, conversão a álcool? É muito mais perigoso você andar sentado em cima de um tanque de gasolina do que numa bateria. Né? Então, bobagem. Não faz porque tem muita gente que tem medo de assumir a responsabilidade, né? Pode fazer, vai nesse caminho aqui e tal. Como não tem legislação, algumas pessoas têm medo de falar, mas a maioria já está relaxando com relação a isso, já sabe que não vai ter problema. Então, eu falei agora no começo da live aí que os estados estão fazendo, sim. Né? Só que, às vezes, você tem que procurar um outro DETRAN, porque algumas pessoas, por desconhecimento, não querem fazer. Obrigado. Bom, vamos para o próximo tópico que a gente tinha colocado, que é os tipos de baterias. E já começando com a pergunta, né, do José Iones aqui, ele falou o seguinte, qual a vida útil dessas baterias? E já existem lugares adequados para descarte no Brasil? Responde essa, daí você já emenda com os tipos de tecnologias, os tipos de materiais de bateria orgânica, por favor. Já tem essa preocupação no Brasil, tem sim descarte, tem empresas aqui em São Paulo fazendo esse descarte já, mas pensa numa coisa, hoje, os bancos de bateria, por exemplo, o seu laptop tem um banco de bateria, né? 6 baterias, 7 baterias, 8 baterias. Quando ele estraga, pode desmontar, para você ter uma ideia do que eu estou falando. Pode desmontar ele que você vai ver que estragou apenas uma. As outras são boas. Entendeu? Então, não chega a 10% de problema. Aí você pega, recarrega, talvez você não possa usar ela no mesmo... Por exemplo, se for tirar do veículo elétrico, talvez você não possa usar no veículo elétrico, ele vai ter uma vida útil mais curta. Mas você pode usar, por exemplo, numa energia solar, num painel solar, numa Powerwall, né? Então, dá para ser reutilizado assim. Tá? Tecnologias, né? Tem várias tecnologias, né? Níquel ferro fosfato, bateria de oxigênio, bateria orgânica, tem muitas tecnologias sendo desenvolvidas aí. A bateria de oxigênio é a última que estão falando aí que vai ser realmente a coqueluche no momento, ainda não provou nada, mas existe a possibilidade. Eu acho que a bateria tem, talvez, baterias já no mercado, já desenvolvidas com 70% de carga a mais do que as que existem aí. O problema é fabricação, é o jeito de se fabricar. A de grafeno, por exemplo, é uma dificuldade grande de ser fabricado. Então, o que está desenvolvendo hoje é forma de fabricar as baterias, porque a tecnologia já tem melhor do que as que estão aí. A Tesla mesmo, né, acabou de desenvolver uma com uma grande autonomia. E normalmente ele perguntou de autonomia, de durabilidade. As baterias mais fraquinhas têm 1.500 ciclos, 1.500 cargas e descargas, né? Uma carga e uma descarga é um ciclo. Então, 1.500 ciclos, mas chega a 3.000 ciclos, que daria, se você dirigir todos os dias, 10 anos. Ou seja, você consegue ter uma durabilidade de 10 anos do banco. Consegue. E a Tesla, não só a Tesla, várias montadoras estão dando 5 anos de garantia na bateria já. 5 anos de garantia e um ciclo de vida de 10 anos. Oi? 5 anos de garantia e um ciclo de vida de 10 anos, é isso? A Tesla já está dando 8 anos de garantia. Entendi. Tem duas perguntas aqui. Oi, pode falar, Paulo, depois eu faço as perguntas.
Pode falar, Paulo César. Não, tá tranquilo, ele já respondeu a pergunta. Tá bom. Olha só, eu vou fazer uma lida aqui, ó, de algumas perguntas aqui. Falou da vida útil das baterias, você tem lugar para descarte, você já respondeu. Raimundo Gesteira, como fica a logística reversa disso com a escala de frota Brasil? Ou seja, a logística reversa das baterias. Eu não entendi a pergunta. Talvez eu acho que a preocupação dele é a logística reversa dessa bateria quando ela acabar a vida útil. Uhum. Então, como o tamanho que é o nosso país, que é um país continental, né? Você pegar um carro híbrido e desmontar a bateria dele, eu já fiz com vários, você vai descobrir que é uma bateria ruim. O resto está boa. Você pega ela, balanceia ela de novo e usa para painel solar, né, para carregar, bateria de painel solar. Você me instigou agora, e depois eu vou até fazer a pergunta do colega, que é um pouco maior. Você me instigou agora a seguinte pergunta para você. Isso pensando nos nossos amigos da reparação, né, gente? Eu tenho sempre esse foco, porque o nosso objetivo é buscar novos negócios para as oficinas também. Uhum. Considerando que você vai ter uma ou duas células dessas ruins e que elas são passíveis de troca, isso não se tornaria um excelente negócio para a oficina, recuperar esse banco de baterias? Sem dúvida. Dos veículos? No nosso curso, nós abrimos essas possibilidades, né? Onde você pode investir hoje que você vai ter retorno. E são várias coisas que você pode fazer em veículos elétricos, várias coisas. Reciclagem é só uma delas. Recuperação de baterias é só uma delas. Tem muitas coisas, muitos nichos de mercado sendo abertos e, assim, quem estiver preparado vai se dar bem, porque a hora que chegar mesmo... Imagina, eu estava fazendo uma comparação. Hoje nós temos só de entregadores no mercado nacional. É um projeto que eu fiz de construção de uma moto, né? E a gente fez essa moto, não sei se vocês viram, mas se entrar no canal vão ver. 90 mil entregadores, motoqueiros, só entregadores, né? 90 mil motos. 5%, se ele conseguisse trocar 5% da frota nacional por moto, é um lucro de venda de moto de 20 milhões de reais. Lucro líquido. Né? Então, então, pessoal, entendi. Para os nossos amigos aí da reparação, vejam que existe um nicho interessante, que é a recuperação do banco de baterias, né? Mesmo que de um carro híbrido que chegue na oficina de vocês, né? Já deve estar chegando aí nas oficinas carros híbridos com problema de bateria. Exatamente. E o custo é altíssimo de um banco novo desse, né, Roberto? É muito caro, né? Entendi. Chega a custar metade do preço do carro, às vezes. Olha aí, Ailton. Você que é um grande reparador que está aí com a gente. Veja que nicho de mercado. Eu tenho aqui a pergunta do Cleberson Lucena. Ele nos dá uma boa noite e coloca, pergunta ao Roberto, no que se diz a respeito da segurança dos consumidores e dos nossos reparadores? Boa pergunta, já gostei da pergunta. Sabemos que os veículos elétricos de fábrica, eles respeitam normas mundiais de segurança, como, por exemplo, dos cabos de alta tensão, que seguem um padrão. Os veículos convertidos, no caso, né, respeitam essas normas? Foi a pergunta que ele disse. E já existe junto à ABNT alguma norma vigente ou em tramitação para a conversão dos veículos elétricos? E aí deu um obrigado. Excelente pergunta, viu? Já está sendo estudado, né? Como eu falei, ainda não existe uma legislação específica, tem muita gente trabalhando, inclusive a Universidade de Santa Catarina, fiquei sabendo que eles também estão trabalhando nisso agora. Não tem uma legislação própria, mas está sendo, já está em andamento, né? Já está em trâmite também no governo federal. Isso é um ponto que a gente pega muito no curso, né? Muito, porque energia elétrica, corrente contínua, é uma energia perigosa e tem que se tomar muito cuidado, né? Hoje, o que rege a gente está usando, aliás, para trabalhar com veículos elétricos é a NR10, né? Então, a gente aconselha que as pessoas façam
o NR10, né, o curso de NR10, para ter noção, pelo menos, de segurança, né? E a gente tenta bater muito nessa tecla e ensinar muitas coisas com relação a isso, né? Como você desenergizar um veículo elétrico, como tirar as cargas dos capacitores, quais os equipamentos usar, né? Inclusive no caso de acidente. Então, tudo isso é falado no curso e quem fala nisso é o teu amigo, o Pulo. Isso. Conhece bastante. Até porque tem toda uma questão de nível de segurança, tem que ser respeitado, né? Sim. Dependendo de onde entra e onde sai a corrente elétrica, pode ser fatal. Oi? O Puga é especialista nisso, ele é muito bom nisso. Sim. Tem gostado muito. Teremos a presença dele aqui. Deus quiser. Ok, temos aqui a contribuição do Cícero falando que a Toyota dá 8 anos nas baterias. São 8 anos. As empresas estão aumentando, né? Porque, imagina, você dá 3, o outro dá 5. Eu vou comprar uma de 5, porque a bateria é mais cara. Aí eles começam a aumentar. Mas por que eles estão fazendo isso? Porque as baterias estão mais confiáveis. Entendi. Pegando essa vertente de segurança, temos mais só 8 minutos. Por favor, pessoal, se tiverem perguntas, abram os microfones ou as registrem aqui para a gente conversar com o Roberto. Mas pegando dentro dessa vertente de segurança que está sendo colocada, tem aquela história das pessoas, né? Como é que eu vou usar um carro elétrico no Brasil, onde uma cidade tem alagamentos assim monstruosos? Se eu pegar o caso aqui de Recife, né? O caso aqui de Recife hoje mesmo, teve ruas que pareciam um verdadeiro rio. E aí, Roberto, o que você fala dessa questão? Segurança de elétrico numa cidade que é chamada de Veneza, Pernambucana. Então, hoje você tem veículos preparados para isso, né? A picape da Tesla, por exemplo, você pode navegar com ela. Né? Então, ela é bem vedada. Vamos pegar a realidade de um Toyota Prius, que a gente tem rodando por aqui alguns. E aí, é seguro ou não é seguro isso? Não é. A questão, na verdade, não é eletrocutar alguém. Tá? Isso não vai acontecer de jeito nenhum. Né? Porque a energia tende a passar pelo lugar mais fácil que ela tem. Isso. Então, nunca vai acontecer se você está dentro do carro e morrer eletrocutado. Morrer eletrocutado. Você põe a mão nos 2 polos da bateria, né? E você quer morrer. Mas não vai acontecer. A questão é que, quando você tiver qualquer curto numa bateria, a primeira coisa que vai acontecer é queimar o fusível. Aí acabou, não tem mais carga, não vai ter mais problema de incêndio nem nada. Agora, com certeza, essa bateria pode se estragar. Né? Agora, em geral, os carros elétricos são iguais aos carros a gasolina. Né? A bateria vai dentro do carro, quer dizer, só se entrar muita água dentro do carro para poder, né, encher ela de água. E mesmo poderia eventualmente fechar um curto, né? Oi? Estou dizendo que poderia eventualmente fechar um curto na bateria por conta de uma água contaminada e tal, poderia. Sim, aí pode acontecer. Mas, como eu disse, é possível. Agora, realmente é uma preocupação nossa com os veículos elétricos, né? A gente procura usar a mesma mentalidade na conversão do gás natural, né? Onde você passa cabos onde não tenha riscos de ficção, não vai, né? Isso. A possibilidade de ter um custo menor e fazer o máximo de proteção possível. Aí, sem dúvida nenhuma, um carro convertido, você tem muito mais dificuldade para colocar proteções para não entrar água do que um carro, né, de fábrica. Ele já vem projetado para isso. Né? Mas já tem uma bateria que não entra água dentro, né? Lógico, no carro não vai ter jeito, você vai ter que dar um jeito de proteger, mas nas baterias já vem baterias aí bem seguras, né? Sei. O Pedro Paulo levantou a mão e, na sequência, tem o Josué, que também levantou a mão. Pedro, você com a palavra aí. Obrigado. A minha dúvida é o seguinte, você está trafegando com um veículo e nós sabemos que algumas unidades ela tem um líquido de arrefecimento que deve ser ácido, eu imagino que deve ser ácido. Ou talvez, se ele está ali refrigerando, ele deve ser isolante, no caso de um acidente, onde seja violento e quebre esse habitáculo onde está esse líquido de proteção, e ele entra em contato com o usuário do carro.
Isso acontece, não acontece, isso pode queimar, pode trazer dano, ou se é verdade que quando isso acontece o carro pega fogo? O que faz o carro pegar fogo é o lítio, tá? Normalmente é o lítio. Mas hoje a Tesla está resolvendo esse problema com uma bateria orgânica, né? Eles estão usando mais material orgânico, tirando os materiais que pegam fogo. Outra coisa que eles fazem é colocar um fusível, só um fio, mas é um fusível em cada bateria. Então, se queimar uma quantidade de bateria, já corta a energia, não tem como esquentar. O problema do lítio é que, quando uma bateria pega fogo, todas as outras pegam também, porque uma esquenta a outra, né? Uma coisa, até para alertar quem for da área né, quem for bombeiro, da área de combate a incêndio, o que lá fora se faz hoje, por incrível que pareça, é um carro que, da Tesla, por exemplo, tem muita bateria por baixo que pega fogo, eles só fazem jogar água. Porque a única coisa que você pode fazer depois que pegou fogo em lítio é resfriar. Não tem mais nada para fazer, né? Porque ele vai pegar fogo mesmo e não tem o que para, né? Então, é a única coisa que dá para fazer hoje em dia. Com relação ao líquido de arrefecimento, ele não é ácido, não. Ele é um líquido como do radiador hoje, né? Que a gente tem um radiador, só que é um líquido que não é condutivo, né? Porque eles têm o problema de curto-circuito, então não é condutivo. A mesma coisa acontece nos motores, né? Você tem motor hoje que vão dentro da transmissão, né? Os carros híbridos, a maioria deles, o motor híbrido, o motor elétrico é dentro da transmissão, e ele trabalha dentro do óleo. Esse fluido de transmissão, ele também não é condutivo, tá? Então, não é ácido, não tem perigo, não. Ok, obrigado. Bom, eu tenho aí agora o Josué, que tinha levantado a mão. Josué, você com a palavra. Abra seu microfone. Tem que abrir o microfone. Voltando àquele assunto da questão obrigado, a questão dos inversores. Quando se compra, as parametrizações já vem do fabricante ou a gente tem que ir adaptando para cada carga, situação, ou você já tem um perfil de parametrização? É a minha curiosidade para saber. Então, esse é o maior problema que se tem, né, com o veículo elétrico, você dimensionar isso, né? Ele tem que ser casado com um banco de baterias e com o motor que você está usando. Então, essa é a maior dificuldade. Isso são cálculos, né? E eu costumo dizer que o professor Romeu ensina o jeito certo e eu ensino o jeito errado, tá? Porque eu ensino as experiências que eu tive lá fora e como você faz para dimensionar isso. E o professor Romeu ensina da forma de cálculos, né? Porque aí você consegue desenvolver um veículo do zero e através de aerodinâmica, de peso, né, e várias informações que você tem, atrito, e você consegue dimensionar isso, né? Você consegue chegar a uma capacidade, uma potência que você precisa para empurrar esse carro. Aí você compra o motor, o controlador e a bateria de acordo com esses cálculos. Ok. Eu abro a palavra para o Eric, que tinha levantado a mão, e depois do Eric a gente vai para os nossos encerramentos, pessoal. Já chegamos a 1h30 de live. Eric. Em relação à questão de segurança, você tinha tocado aí no assunto sobre fogo nas baterias de íon lítio. Eu sei que material como magnésio, rodas de magnésio, é um material pirofórico. Quando você joga água, ele meio que explode, ela reage com esse material. As baterias de íon lítio, saberia dizer se elas também têm alguma propriedade nesse sentido aí, nessa questão da segurança, ou não? O lítio puro, que era colocado nas baterias há pouco tempo atrás, se você abrir... Até hoje tem nas pilhas, né? Tem umas pilhas acho que é alcalina, não sei, umas pequenininhas de lítio que você usa em rádio. Se você abrir ela e jogar dentro da água, você vai ver que ela explode, né? Isso não é mais usado em veículo elétrico, né? Porque realmente deixava o carro muito perigoso, né? Então, ele tem realmente o problema de não apagar o fogo, não consegue apagar nem com pó químico, nem com água, nem com nada que se inventou até agora, nem com espuma, mas o que procura se fazer é resfriar. Tá? Resfriar. Nem com espuma? Nem com espuma? Nem com espuma.
Poxa. Não adianta porque ele não precisa de oxigênio para queimar. Eita, aí quebrou tudo. Bom, pessoal, Obrigado. quero nesse momento agradecer a Roberto, né, Roberto Saldo, que vai estar aqui com a gente no mês de junho, como eu falei para vocês lá no início, em parceria, né, nossa, Sindirepa, a gente vai trazer as turmas com o Roberto Saldo para cá, tá? E vamos nos encontrar com ele novamente agora no mês de maio, antes da vinda dele, com mais uma live, continuando com esse assunto. Então, o que eu peço a vocês é o seguinte, pensem nas perguntas, nas tecnologias que vocês querem conhecer e tirar dúvidas, para que a gente possa ter isso na nossa próxima live agora no próximo mês de maio. Ok? Então, agradeço aí a presença de todos e convido para a próxima live no mês de maio, e quem puder estar aqui com a gente no mês de junho, no curso presencial, com o Roberto, com o Pulga e com os outros colegas, vai ser bem interessante, bem instigante para a gente estar em dia com essa tecnologia, né? Que quer queira, quer não queira, mais cedo ou mais tarde vai estar aqui, e nós, reparadores, temos que aprender a conviver com ela, né? Pedro, acho que... É uma grande oportunidade, né, Wilson? É uma grande oportunidade, né, que a gente vê a solicitação dos empresários, né, que fazem parte da rede de oficina do estado de Pernambuco. Eles procuram muito saber de que maneira, como desmistificar, como conhecer, como saber, como tirar riscos. E aí nós teremos essa oportunidade, né, única nesse primeiro momento, agora no mês de junho, e certamente teremos depois outros, mas é importante que a gente já... Acho que só são 30 vagas, não é isso, Wilson? 30 vagas. 30 vagas. Então, 30 vagas para um universo de 4.000 oficinas é nada, né? É preciso que as pessoas se coloquem logo para ter a oportunidade. Primeiro, eu agradeço a Roberto Edmilson pela oportunidade e a todos que assistiram a live. Eu achei extremamente esclarecedora. Para mim, muita coisa eu nem imaginava como era. Hoje eu estou mais tranquilo, estou mais confiante de que o nosso mercado continuará por muito tempo ainda, se Deus quiser. Tá certo. Bom, pessoal, um abraço, boa noite. Roberto, obrigado. Pode dirigir as palavras finais para o pessoal. Queria agradecer a todos aí, usando, né, o que foi dito agora mesmo. Eu acho que a pior coisa que você pode fazer com o seu concorrente é fugir dele, né? Então, vai ser uma concorrência, mas eu acho que é importante que você conheça, né, o que está chegando aí, para você poder ganhar com isso, não perder. Eu duvido que alguém que tem uma oficina bem estruturada, né, que esteja ligado nas novas tecnologias, vai se transformar numa Panasonic. Não vai acontecer. Né? Então, eu acho que é isso que vocês estão fazendo, está certo, estão se preparando. É a primeira vez, provavelmente, que eu vou ter tantos mecânicos assim. Né? A última vez que eu tive uma quantidade grande de mecânicos foi em Santa Catarina, que é um povo que realmente se preocupa também com isso. E eu espero que vocês gostem tanto quanto os últimos alunos. A gente fez uma mudança geral no curso, a gente está melhorando ele a cada vez, e nesse curso eu acho que a gente se superou, foi muito bom. Eu vou até depois passar por Edmilson o depoimento dos alunos que fizeram o curso. Acho que é legal você passar para o pessoal para eles verem o que eles falaram no curso. Né? Eu acho que vocês, com certeza, não vão sair, né, insatisfeitos desse curso, com certeza vão gostar bastante, né? É uma garantia que eu dou para vocês. Pode me ligar depois, me xingar se acontecer isso. Né? A gente tem tido um bom retorno, tem sido muito bom. Eu queria agradecer a todos, né, que estiveram aí, engrandecendo aí a nossa live, agradecer também, Edmilson, pelo convite aí, e, bom, estou aqui à disposição, quem precisar de tirar alguma dúvida também, pode ficar à vontade.